Olá a todos, meu nome é Rodrigo Henrique Ramos, sou doutorando em computação pelo ICMC da USP de São Carlos e professor de computação no IFSP Campus São Carlos. Irei apresentar o meu trabalho, The Survival Rate Among Unvaccinated First Dose and Second Dose Brazilian Hospitalized and ICU COVID Patients by Age Group. Vamos iniciar de onde é que vêm os dados, qual dataset, e que tipo de pré-processamento realizamos nele. O Brasil tem um sistema CIVEP-GRIP, que é um sistema utilizado para registrar o cadastro de todos os pacientes que são internados na rede pública e privada com algum tipo de síndrome respiratória aguda grave. Esses dados são disponibilizados de forma gratuita no site Open Data SUS e, além do dataset, nós também temos acesso a um dicionário de dados que explica com detalhes cada um dos 83 campos que cada internação possui. Então, olhando o dataset apenas para o ano de 2021, que é justamente o ano em que se iniciou a vacinação no Brasil, nós temos 1.700.000 pacientes e, como eu comentei, 83 colunas. Essa quantidade é atual, no começo ela era menor, mas com o passar do tempo, novas colunas foram surgindo. A gente pode agrupar essas colunas em 5 grandes grupos: dados pessoais, dados regionais, sintomas, comorbidades e dados de internação. Nós estamos interessados aqui no nosso trabalho em sintomas e comorbidades e também dados de internação. Dos 1.700.000 pacientes, nós mantivemos apenas aqueles com confirmação de Covid. Desses, dos que tinham a informação de vacina sim ou não, e dos que tinham informação de vacinado, nós mantivemos apenas aqueles que foram internados com pelo menos 15 dias após a primeira dose. Também realizamos outras remoções que são explicadas no texto do artigo. E chegamos a um total de 475.000 pacientes, que é um valor relativamente alto, mas bem menor do que o 1.700.000 inicial. Isso porque o dataset possui muitos campos nulos. Então, mesmo ao longo do ano todo, durante a vacinação, muitos pacientes não tinham informação sim ou não da vacina, e a gente exclui esses campos nulos. Os campos nulos também acontecem com sintomas, comorbidades, basicamente em todas as colunas. Mas o que a gente manteve de análise são os 475.000 pacientes. Nós temos aqui um gráfico que mostra essas internações mês a mês. Na barra vermelha nós temos a proporção de internações de não vacinados. Na barra azul, os que têm apenas uma dose. Na barra verde, os que têm 2 doses. Então, a gente observa, conforme vai passando o tempo, a barra verde vai aumentando. Nós temos aqui, de março, um aumento significativo de internações no mês de março de 2021, que se mantém alto até maio, e depois inicia um processo de queda. Vai lembrar que esse processo de queda é relativo aos dados que nós temos disponíveis no sistema. Nós temos poucos dados aqui em dezembro, que foi a época que ocorreu aquele chamado apagão de dados, em que esse sistema recebeu ataques de hackers. Então temos poucas informações aqui para o mês de dezembro. O mês de agosto é o primeiro mês em que a quantidade de internados vacinados e não vacinados é proporcional, e a partir de agosto nós temos uma quantidade maior de internados vacinados do que não vacinados. Então, muda a dinâmica dos meses anteriores. Um ponto muito importante para esse trabalho é a questão de diferenciar os grupos de idades entre vacinados e não vacinados. Nós temos aqui do lado esquerdo o gráfico de distribuição de idade dos não vacinados. Ele segue uma tendência, praticamente uma distribuição normal, em contrapartida, a distribuição de idade no grupo dos vacinados é bem mais acentuada entre os grupos de maior idade. Vale lembrar que nós estamos falando aqui a partir do mês de agosto de 2021, que é justamente quando a quantidade de vacinados e não vacinados se equilibra para depois ficar mais vacinados do que não vacinados. Então, essa é uma tendência
de agosto em diante. Nós observamos então que, olhando tanto para a média quanto para os quartis, o grupo de vacinados é 17 anos mais velho do que o grupo de não vacinados. E essa é uma característica que a gente vai explorar de agora em diante, quando for olhar letalidade e comorbidades. As comorbidades, que são os fatores de risco, nós temos 13. Então, quando um paciente é cadastrado no sistema, para cada uma dessas 13 é marcada sim ou não, ou é deixado o campo nulo, que é algo também frequente. Dessas 13, as 3 mais frequentes são cardiopatia, 136 mil pacientes com cardiopatia, 95 mil com diabetes, 50 mil com obesidade. As demais têm valores próximos de 10 mil, diminui bastante. Uma coisa que a gente também observou é que os pacientes podem apresentar mais de uma comorbidade. Então, levando em conta apenas o grupo de pacientes com uma ou mais comorbidade, os vacinados têm em média 1,9 comorbidades, enquanto os não vacinados 1,6. Ou seja, os pacientes vacinados têm mais comorbidades do que os não vacinados. Expandida essa análise, e agora por faixa etária, o que a gente observa que nós temos aqui nas colunas as quantidades de comorbidade, nas linhas as faixas etárias, e dentro das células, do lado esquerdo, a probabilidade dos não vacinados e na direita dos vacinados. O que a gente vê aqui, na faixa de 20 anos, 64% dos pacientes não vacinados foram internados sem nenhuma comorbidade, quanto no grupo de vacinados, esse valor é 51. Para todas as faixas etárias, nós temos que a probabilidade de internação de pacientes sem comorbidades é maior entre os não vacinados do que entre os vacinados. E essa dinâmica muda conforme aumenta o número de comorbidades. Então, essa tabela mostra que existe uma probabilidade maior de se ser internado sem comorbidade do que com comorbidade, na diferença de pacientes vacinados e não vacinados. Partindo agora para a análise de letalidade. Ao olhar o dataset inteiro, nós temos uma letalidade de 35%, o que é muito alto. Isso porque o CVEP-GRIP armazena informações de pacientes internados e ou em UTI. Não é algo, não se dá para generalizar isso para um Covid leve. Se a gente separa o grupo de não vacinados e vacinados, nós temos que a probabilidade de morte dos não vacinados é de 33% e dos vacinados de 40%. Ou seja, a probabilidade de morte nos vacinados é maior do que nos não vacinados. Por que isso acontece? Acontece devido à diferença de idade, distribuição de idade entre esses dois grupos. Então nós vamos aprofundar essa análise agora por faixa etária e também separando os pacientes hospitalizados, internados, né, dos pacientes em UTI. O que a gente observa é que, por exemplo, na faixa etária de 20 anos, 5% dos pacientes internados sem nenhuma vacina faleceram, enquanto que tiveram uma dose foi 4% e 2 doses 3%. Quando a gente vai para a UTI, os pacientes de 20 anos, 36% faleceram sem nenhuma dose, 24% com uma dose e 18% com 2 doses. A tendência nesse gráfico é clara. Independente do número de vacinas, quanto maior a idade, maior a probabilidade de morte, principalmente em UTI. Quanto mais doses de vacina, seja internação, seja UTI, maior a probabilidade de sobrevivência. Expandindo mais um pouco essa análise, nós temos aqui a razão de chance de sobrevivência para pacientes hospitalizados, comparando 2 doses contra 0 dose, os não vacinados. Na faixa dos 30 anos, nós temos aqui um valor de 1,4. Isso quer dizer que os pacientes que têm 2 doses possuem 84% de chance a mais de sobreviver
do que os não vacinados, considerando os hospitalizados. Na faixa dos 20 anos, esse valor é de 71%, mas a significância estatística é baixa, inclusive o intervalo de confiança esbarra, que é essa linha vermelha aqui, esbarra na reta do 1, que seria não ter diferença. Logo, o que esse gráfico mostra é, de forma significativa, as faixas etárias de 20 a 80, quando comparado aos pacientes que têm 2 doses versus o que tem nenhuma dose, há um aumento na chance de sobrevivência. Mesma análise, só que agora comparando apenas pacientes que estão em UTI. Para essa, todas as faixas etárias têm um aumento com significância estatística. Na faixa dos 20 anos, esse aumento é de 263%, ou seja, aumenta em mais de 2,5 vezes a chance de pacientes com 20 anos sobreviverem em UTI quando comparado com os que não têm nenhuma vacina. 2 doses contra nenhuma vacina. Olhando agora para a combinação de letalidades e comorbidades. Nós observamos que, por exemplo, pacientes de 30 anos com doença cardíaca têm 43% mais chance de sobreviver quando comparado os vacinados, 1 ou 2 doses, contra os não vacinados. Essa tendência ela persiste na doença cardíaca dos 30 aos 70 anos. Nós observamos algo semelhante também na obesidade. Os campos que não possuem valores são campos que não obtiveram uma significância estatística menor do que um p-valor de 0,01. Mas a gente pode ver então que, para as faixas etárias de 30 a 70, doença cardíaca e obesidade, nós vemos um aumento na chance de vida significativa quando comparado os vacinados e os não vacinados. Um outro fator que nós observamos é a concorrência entre sintomas. Tanto que montamos uma rede de concorrência, em que 2 sintomas aparecem ligados por uma aresta, caso a concorrência do par é maior do que a pura chance. Quanto mais espessa, quanto mais grossa a aresta, maior a sua concorrência. Os 2 sintomas que mais co-ocorrem é perda de paladar e perda de olfato. Basicamente, sempre que um acontece, o outro também acontece graças à grossura da aresta. No caso, dispneia, desconforto respiratório e saturação são 3 sintomas que mas que aparecem com uma concorrência elevada. Essa visualização de dados de concorrência de sintomas utilizando rede é algo que nós pretendemos continuar explorando no futuro, como um trabalho futuro, a fim de identificar possíveis variações na dinâmica da rede, na topologia da rede, que possam indicar a presença ou mudança de variantes. Iniciando a conclusão desse trabalho, nós temos 2 pontos principais a se considerar. Primeiro é que a letalidade aumenta com a idade e diminui com as vacinas. Nós mostramos diversas análises em que comparamos por faixa etária pacientes com comorbidade, com e sem vacina, pacientes sem comorbidades, com e sem vacina, e em todos os casos a idade, a vacina aumenta a chance de vida, por mais que a idade diminua. Também observamos que existe uma diferença significativa entre as faixas etárias, indicando a necessidade de separar esses grupos ao analisar letalidade e comorbidade. Isso é importante porque nós encontramos alguns trabalhos, tanto do Brasil quanto do exterior, que vão estudar a letalidade do Covid, mas não consideram, não separam o grupo em faixa etária, e como nós mostramos, isso dá muita diferença. Por fim é isso, obrigado, agradeço a atenção de todos, estou aberto às perguntas e todo o código utilizado para esse trabalho está disponível no GitHub. Muito obrigado.